Você veio aqui para ouvir a voz de Deus? Você já ouviu? Já? Se você não ouviu ainda, talvez é porque você ainda não prestou atenção como devia. Mas você ainda tem a oportunidade. É simplesmente abrir o seu coração, esquecer tudo que está lá fora, esquecer das coisas que roubam aí a sua atenção, você que está em casa também, né? Se você, eu queria convidar você, de repente você está fazendo alguma coisa, eu queria convidar você para parar o que você está fazendo agora, né? E para que a gente pudesse meditar na palavra. Então, quem está aqui, quem está em casa, pode se sentar, né? Feche os seus olhos aí agora e peça para Deus, ore por mim, para que Deus me use aqui hoje. Senhor Jesus, obrigado, Deus. O Senhor é maravilhoso. Deus, eu sei que o Senhor já tem nos abençoado, o Senhor já tem falado aos corações, mas Deus, nessa noite nós precisamos de mais. Nos faça entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos faça entender aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus, ministrar aos nossos corações. Deus, que todo eu agora, Senhor Jesus, desapareça e que o Senhor cresça aqui nesse lugar. Para que, Senhor Jesus, o Senhor fale aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu planejo ou que aquilo que eu quero, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, nós estamos fazendo uma série de mensagens chamada... Qual que é o tema da nossa série de mensagens? O novo normal. O novo normal. E quando a gente fala do novo normal, se iniciou aqui, o que nós aprendemos é que o mundo pós-pandemia não será mais o mesmo. Por quê? Porque muitas coisas, após a pandemia estão mudando. Semana passada, quem estava aqui semana passada? Quem estava? Levanta a mão. Quem não estava? Levanta, vai ficar mais fácil. Quem não estava? Levanta alto, assim, não precisa ficar com medo. Onde é que vocês estavam? Misericórdia. Você estava em casa assistindo a live? Quem estava assistindo a live em casa que não veio? Algumas pessoas. Bom, então nós aprendemos aqui que muitas coisas mudaram. Muitos hábitos, até a questão do comércio mudou, né? No início foi uma grande dificuldade, porque o comércio da nossa cidade, ele era quase, eu acredito, 90% ou quase 100% só físico, né? Poucas pessoas tinham o costume de trabalhar via a internet, mas nós somos assim, né? Deus nos criou com uma capacidade imensa de nos adaptar às situações, e isso é muito bom, prova disso é que nós temos pessoas que moram em lugar que são muito frio, né? Outras pessoas que moram em lugar muito quente, e tem pessoas que moram em lugar que tem época que é quente, tem época que é muito frio, e a gente se adapta a essas situações. Por quê? Porque Deus nos fez assim. E houve algumas mudanças. E pedindo a Deus, eu estava pedindo a Deus, e sempre pedindo a Deus o seguinte: Deus, mostra o que realmente mudou. Porque a gente percebe, o que eu percebi, que uma das coisas que mais afetou, né, o meu ponto de vista, que mais afetou na humanidade toda, o que a gente mais sente é a privação da liberdade. Não é isso? Quem gosta de ser livre aqui? Todo mundo. Né? Você já parou para pensar que a pior coisa que tem é a gente ser impedido de fazer as coisas? Não é? E eu falando com Deus, eu pensei: Deus, eu acredito que o que mais impactou é isso, é sobre liberdade. Eu vou falar sobre isso. E
buscando a Deus, eu percebi que não era o que eu achava, e percebi que Deus queria tratar algo diferente conosco hoje. Então, o nosso tema é o novo normal. E eu quero ler um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6 e o verso 1. Gênesis, o pessoal que está lá no fundo está ouvindo bem? Porque às vezes a gente afasta muito o microfone, aí o pessoal aumenta lá e começa a dar um retorno à microfonia. Mas eu vou tentar ficar com o microfone mais perto, para que o som não fique tão alto, não dê microfonia. Se vocês não estiverem ouvindo lá atrás, vocês me avisam. Beleza? Está ouvindo bem? Está alto, hein? Pode abaixar um pouquinho, ainda está... Oi, tudo bem? Aí, tá bom aí? Está dando para ouvir, beleza? No final, hein? Então, ok. Gênesis capítulo 6 e versículo 1. O texto está dizendo assim, ó: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia uns nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes nasceram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, e cheia de... Até parece que está contando a nossa história, não é? Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei juntamente com a terra. Só até aí. Hoje eu quero, eu estou lendo esse texto, e eu quero fazer um paralelo hoje. Aqui nós vemos a história de um homem chamado Noé. Eu acho que talvez todos aqui já ouviram falar sobre a arca de Noé e sobre o dilúvio. O pessoal de casa, né? Até quem não tem muito costume de frequentar a igreja, deve ter ouvido falar sobre a história de Noé. Mas o que me chama mais atenção nessa história é que a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e ele percebeu algo, que o coração do homem era de todo inclinado para o mal. Para o mal. Quem já leu essa história aqui? Se você que leu, de repente você vai lembrar que a Bíblia diz o seguinte: os homens se corromperam, e o pecado era muito grande, muito grande.
O pessoal estava muito preocupado com o carnal, simplesmente com os desejos carnais. Eles começaram a ver que as mulheres eram muito bonitas. A Bíblia está dizendo aqui. Então a maldade começou a entrar no coração do homem. E quando a Bíblia fala de maldade, não fala só disso, é no geral. E desde a história de Abel e Caim, começou os homicídios, e assim começou guerras, e muitas coisas que desagradavam a Deus. Se você for ler, você vai ver. É tanto que Deus relata que o coração do homem tinha se voltado somente só para o mal. E olha só o cenário que Deus descreve, que naquele tempo o povo vivia feliz, ou achava que estava feliz. O povo estava casando, se dando em casamento, eles estavam festejando. Traduzindo, tudo ocorria de forma normal, não tinha nada de diferente. O pecado estava muito grande, mas aparentemente a terra estava tudo tranquila. Para a humanidade daquela época, o povo olhava e falava, não, está tudo legal, está tudo beleza. Mas estava acontecendo algo que o povo não estava percebendo. A maldade estava cheirando mal a Deus. A maldade estava incomodando a Deus. E nós aprendemos que tudo que nós plantamos, nós colhemos. O povo, ele vivia de forma despreocupada. De forma despreocupada, eles não estavam se importando em buscar a Deus, ou conhecer a Deus, ou se importar o que é que Deus pensava, das atitudes deles. A terra estava corrompida, e a Bíblia diz que os valores, eles tinham se corrompido. Os valores morais, eles tinham se corrompido, e para o povo era normal, era aceitável. Ninguém estava preocupando com nada, ninguém queria saber se a conduta era boa ou era ruim, ninguém queria saber. A vida seguia o seu fluxo normal, todo mundo se casava, comia, bebia, fazia festa. E de repente aparece um homem, que Deus olha para ele e vê que o homem é justo. Sobrou, gente, sobrou um. Sobrou um. Olha para você ver o tanto que Deus nos ama. Às vezes as pessoas falam assim, mas se Deus nos ama, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Olha para você ver o tanto que Deus sempre amou o homem. O coração do homem estava voltado para o mal. O homem estava corrompido. E Deus ainda escolhe um homem para alertar. Para avisar e dizer, olha pessoal, presta atenção. Vai vir um dilúvio aí. Vai chover 40 dias e 40 noites. Eu estou fazendo esse barco aqui, ó. É para aqueles que acreditarem se salvar. E o que aconteceu com o povo? Eles continuaram a vida deles. A vida continuou normal. Ô, gente, presta atenção que isso não foi uma semana. Quem aqui tem alguém aqui que tem mais de 50 anos? Só uma pessoa. Só uma. Isso se repetiu por 100 anos. De repente você que está em casa, você que está aqui hoje, fala assim, mas desde pequeno que eu vejo falar que Jesus vai voltar. Não é assim que a gente pensa? Não, eu era pequenininho quando falava que Jesus ia voltar. A Bíblia diz que aquele homem ele ficou durante 100 anos construindo um barco. Um barco. Se para construir um barco, Deus teve o cuidado de esperar 100 anos.
Imagina para construir as mansões celestiais, que é onde eu e você vamos morar. Se para o povo andar dentro de um barco com um monte de bicho, né? Deus falou, não, vamos fazer cada detalhe aqui, tem que ter o tempo. Imagina um lugar que Deus tem falado que vai preparar para você, é um lugar perfeito, onde você vai pisar em ruas de ouro. Deus não tem pressa, mas tem urgência, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais estão se cumprindo. Tudo bem, então vamos lá. Noé pregou, ensinou e ninguém deu ouvido, então veio o dilúvio. Veio o dilúvio. Outra coisa que é bem parecida, né? Aí Noé entra em quarentena. Que realmente é uma quarentena. Você já parou para você pensar? Diz que o número de divórcios, né, cresceu muito depois da quarentena. Agora você imagina, você está com toda a sua família lá dentro. Você, seus filhos, sua sogra, sua esposa, tudo dentro de cada um pensamento, né? Acho que ele tinha 2 filhas. Não recordo. Mas imagina. Vou tirar um exemplo aqui. O Maico morou um tempo com a Rafaela e a Rosa junto, né? Imagina quando as duas no TPM na mesma época. Você aguentava, Rafaela? Nem você se aguentava, né? Agora imagina você viver de quarentena com sua família e com um monte de bicho, e sabendo que lá fora só tinha gente morta, e dentro se lidar ali com o fedor dos animais, né? Imagina uns bichos dentro de uma arca fechada. Você consegue imaginar? Você acha que foram dias fáceis? Sim ou não? Não foi. A Bíblia diz que tudo aquilo passou, e depois que Noé saiu da arca com a sua família, ele levantou um altar a Deus, e uma nova terra nasceu. Tudo começou de novo, começou tudo de novo. E a Bíblia diz que o tempo foi passando e o homem começou a se corromper de novo, e a maldade ficou muito grande, e Jesus veio. Só que aí Jesus veio para nos ensinar, e quando Jesus veio, Ele veio para nos mostrar uma história. Jesus veio e deixou claro que Ele voltaria outra vez. Outra vez. Jesus deixou claro que Ele voltaria outra vez. E Ele disse o seguinte: olha, quando estiver perto da minha volta, acontecerão sinais. Sinais acontecerão para que vocês não fiquem desavisados. Então nós temos agora novamente uma terra que está beleza, né? Não tem nada de corrupção, tem? E eu começo a imaginar e vejo novamente uma história se repetindo. Uma terra corrompida de valores. Uma terra corrompida de valores. Uma terra onde a maldade reina no coração do homem. E sabe o que senti Deus falar no meu coração? Que a história ela se repete. Mas por que um novo normal? Porque dessa vez agora nós temos uma saída. A Bíblia relata sobre o fim da terra. Tem gente que não acredita, mas a Bíblia fala sobre o fim, que haverá novamente um fim para essa terra. Mas que muitas coisas aconteceriam. Eu vou começar a citar algumas para vocês, e você me fala se já está acontecendo.
A Bíblia diz que haveria terremotos em vários lugares. Está acontecendo? A Bíblia fala que nos últimos tempos, as pessoas elas se escandalizariam e elas iriam trair umas às outras e elas iriam odiar umas às outras. Está acontecendo isso? A Bíblia fala que os pais se levantariam contra os filhos e os filhos se levantariam contra os pais. Está acontecendo? Sim ou não? E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, o amor de quase todos ia se esfriar. Está acontecendo? Sim ou não? E a Bíblia diz o seguinte também, que naquele tempo surgiriam falsos profetas, que muitas pessoas iriam pregar no nome de Jesus, mas na verdade não tem nada de Jesus. Todos os sinais têm nos mostrado, todo dia você entra na live, entra no Facebook, aí tem lá uma live. Ô, gente, eu não sei como que o povo consegue ficar vendo aquilo. Aí o cara coloca a mão dentro de um óleo lá, assim, e fica falando que ele está tendo uma revelação. Alguém vai entrar aqui e ele vai entrar para contribuir. Vocês já viram isso lá? E teve um dia que eu parei para ficar observando, pensei, como é que as pessoas estão enganadas? Aí ele revela, a pessoa revela, né? Eu não vou te falar que talvez Deus não está revelando, não posso falar isso, talvez Deus usa. Mas aí o que acontece? Ele chama as pessoas lá para o privado e as pessoas vai ser um ajudador ali do canal dele lá. Mas aí ele revela, tem uma pessoa aqui de nome, lá tem, às vezes tem gente, às vezes tem 20 mil pessoas. Deus está me mostrando que uma pessoa do nome de Maria, no meio de 20 mil pessoas, você vai ter uma Maria? Com certeza, né? Mas só que, preste atenção, eu não estou falando com vocês que eu não acredito em revelação, nada disso não. Eu só estou falando do número de pessoas hoje que estão pregando e muitas pessoas estão aproveitando. Mas, muitas pessoas surgiram falando de Jesus. E às vezes quando você vai estudar a vida das pessoas de Jesus, elas não têm nada. A Bíblia também fala que no final dos tempos o Evangelho do Reino seria pregado a toda criatura. Nunca se pregou tanto como tem pregado hoje. Agora imagine você, de repente, daqui 20 minutos, a última pessoa que nunca ouviu Jesus, falar de Jesus, ela ouve. Porque, pelo menos na minha Bíblia, que eu percebi que o último sinal era o quê? O Evangelho do Reino seria pregado a toda criatura, então viria o fim. Agora, vamos fazer um paralelo. Tudo isso estava acontecendo, o povo estava sendo avisado, lá na época de Noé. Hoje tem acontecido a mesma coisa, e a própria Bíblia diz o seguinte, assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam, se davam em casamento, a vida normal, para ir era normal, mas um povo corrompido. Hoje, nós temos vivido uma juventude, eu acredito que mudou muito depois da pandemia, sabe, graças a Deus. Mas antes da pandemia, a gente viu uma juventude sem valores, um povo que adorava as práticas sexuais ilícitas, um povo que não tinha compromisso, um povo que, gente, é tão complicado, que tantas festas simplesmente por causa do desejo carnal, pessoas que muitas das vezes elas se orgulhavam de ficar com muitas pessoas numa mesma noite. Pessoas que tinham relações sexuais em grupo. Parece, às vezes, para muitas pessoas parece ser normal, mas gente, Deus fez a intimidade para o casal.
E assim, naquele tempo, a Bíblia diz que o povo tinha se voltado e tinha perdido os valores morais. E é o que às vezes estava acontecendo no meio dos nossos jovens. Hoje em dia, o camarada que fala que ele, não, eu estou me guardando para o casamento, eu vou casar virgem. Ou a menina, ele vira motivo de chacota, não é? Mas talvez as pessoas não entendem, mas olha, preste atenção. Se você e a sua esposa, ou sua namorada, se casaram e não tiveram nenhum tipo de relação antes do casamento, sabe o que vai acontecer? A única referência que ela tem é você, e você, a única referência que ela tem é ela. E muitas das vezes é por isso que tem muitos problemas. O cara sai aproveitando aí, e a menina também. E muitas das vezes quando casa com uma pessoa que não tem muita experiência, né? Aí não dá certo. E acaba que tudo o que estava acontecendo naquele tempo, está acontecendo no nosso tempo. Você já parou para pensar a maldade do coração do homem? Gente, hoje, o pessoal, eles têm capacidade de tirar a vida da pessoa de forma cruel e gravar. Parece ser pesado, mas teve um dia que me mandaram um vídeo e eu recebi esse vídeo e comecei a ver, não sabia o que era não. O cara chega, pega o cara e ele tá com a faca no peito dele e abre e tira o coração dele, com ele vivo, e joga lá, o coração dele fica pulsando assim, ó, no chão. Pessoas que não se importam mais com o sentimento de ninguém. Entra num relacionamento só para aproveitar. Os valores ficaram tão corrompidos, gente, que muitas das vezes, mulheres, para as mulheres, preste atenção, vocês são inteligentes e às vezes são mais inteligentes do que os homens. Não todas as vezes, só umas 99% das vezes vocês são mais inteligentes que os homens. E os homens não adianta achar ruim, que elas são mais inteligentes que nós. Elas têm uma capacidade para imaginar e para maquinar. Só que muitas coisas, tem mulher que parece que a inteligência some. Parece. Vem cá, Marquinhos. Por que vocês riem, gente? Se a gente vai usar um exemplo, tem que ser um modelo, né? Preste atenção. Gente, parece que está até fugindo, mas dá a mensagem, mas preste atenção. O Marquinhos é um cara solteiro, né? Não é não, viu? Pode tirar o olho, viu? Quem, né, é casado com a Cíntia, foi a sortuda, né, Cíntia? Ou não, né? O Marquinhos, suponhamos que o Marquinhos é um cara solteiro. Vem aqui, Cíntia. Vou usar a Cíntia hoje também. Fica daqui. A Cíntia é uma mulher casada, né? Vou casar a Cíntia com outra pessoa hoje aqui, quer ver? Em Caléu. É só aqui, viu, gente? Beleza. A Cíntia é casada com o Léo. Aqui tem confusão? Sim ou não? No meio do casal tem confusão? Hã? E às vezes por coisa besta, né? O Léo foi lá, pegou a pasta de dente, apertou no meio, né? E colocou lá. E a Cíntia vem e fala, Bizinho, por que você aperta essa pasta no meio e não coloca ela de volta? Tem, não tem? Só que acontece o seguinte, ó, nesse dia aqui, o Léo falou uma coisa muito pesada para a Cíntia, né? Falou uma coisa muito pesada. Virou para ela e falou, Bizinho, você é muito chata. Dependendo do dia, é um dilúvio, viu, irmãos?
né? Beleza. Nesse dia a Cíntia está muito magoada com o Léo. Aí de repente aparece aquele, como o ditado, aquele deus grego, né? Aí o que ele faz? Ele não tem temor nenhum a Deus. Os valores estão corrompidos. Ele sabe que ela é casada. Só que ele procura a Cíntia. Quando ele procura a Cíntia, você acha que ele está querendo casar com ela e ter um relacionamento sério? Sim ou não? Mas só que muitas das vezes, ela acha que é. E muitas das vezes o Marquinhos está olhando para ela e está pensando só como um troféu. Porque tem muitos que é assim. Os homens aí, vocês verem os homens do mundo, é verdade ou mentira? Tem uns que eles se gabam de saber quantas que ele levou para a cama. Tudo isso por quê? Porque os valores estão e isso tem acontecido no nosso meio. Tem acontecido na nossa geração? Então não está diferente dos dias de Noé. Talvez você está aqui, ou talvez está ouvindo para lá e você fala isso, não, mas não tem nada a ver. Mas isso é Bíblia, é Bíblia. E querendo eu e você acreditando ou não, Deus ele não se agrada dessas coisas. E por causa disso, da maldade às vezes que tem no coração do homem, acaba destruindo o quê? Um relacionamento que foi coisado por Deus. Mas tudo isso está ligado ao quê? À maldade do nosso coração. Às vezes acontece ao contrário. Obrigado, Marquinhos. Acontece ao contrário. Peraí, não vai não, vocês dois. Deixa eu arrumar um outro bonitão aqui, né? Uma outra bonitona. Vem cá, Débora. Às vezes acontece ao contrário. Não, ser rapidinho só para... Eles brigaram hoje. Só que aí aparece a Débora. O que é, Carlos? O marido dela apareceu, está vendo? É casado ainda, tá vendo? Piorou a situação. A mulher casada que de repente olha e vê esse deus grego, né? Aí ele pensa como um jumento, acha que ela realmente, né? E na verdade vai acontecer a mesma coisa. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Pode ir, agora pode ir. E a Bíblia diz que por causa da corrupção do coração do homem. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis. Ô, gente, e às vezes a gente pede a Deus que os anos sejam melhores, não é? A gente pede a Deus, só que os sinais estão se cumprindo. E eu li um texto que eu não entendi esse texto e eu comecei a entender agora. A Bíblia diz que os sinais da vinda, eu acho que não sei se eu já falei isso aqui, que os sinais da vinda de Jesus, ele é comparado como uma mulher que está sentindo as dores de parto. Eu falei isso aqui? Não, né? Eu não entendi. Você consegue entender esse texto? Sim ou não? Quem consegue entender? Quando a Bíblia fala que é comparado às dores da mulher de parto, que está aguardando o parto. Eu lia, mas eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Depois que, esses tempos atrás, o Anderson, naquelas lives, ele não falou sobre isso, não. Mas, ele estava pregando e veio um entendimento. Eu lembrei de quando a Camila estava prestes a ganhar a Ana Laura. Tem mulher que quando dá 2 meses, de vez em quando ela já começa a sentir uma dorzinha. Verdade? As mães que estão aí.
sente uma dorzinha aqui, outra ali. Quando está começando a chegar próximo ao nascimento, aí a dor começa, uns 3 dias antes, né? Vem cedo, aí quando é depois do almoço, sente uma outra dor. Aí de noite, aí as dores já começam a ser mais constantes, né? Aí de repente, quando está chegando nos dias, aí de 3 em 3 horas ela sente uma dor. Aí vai 2 em 2 horas. E depois de 1 em 1 hora. Aí depois chega, gente, eu lembro como se fosse hoje o dia que a Camila estava para ir para a maternidade. Nós fomos assistir um filme. Nem lembro qual filme que foi. Mas acho que nós começamos a assistir esse filme, acho que eram umas 10 horas da noite. Nós fomos até 2 horas da manhã e não assistimos, acho que a metade do filme. Porque ela estava assim, de repente, ela começava, ai, meu Deus, ai. E que o tempo foi passando, de 2 em 2 minutos, ela já estava sentindo, de 5 em 5 minutos já estava sentindo. Falei, então agora está na hora, então vamos. Aí chega o tempo seguinte, você chega lá no hospital, que a dor não é mais de 5 em 5 minutos, a dor é constante. Aí eu entendi o seguinte, gente, há um tempo atrás, para a gente ouvir falar sobre uma catástrofe, tinha uma agora, daqui 10 anos acontecia outra, não era? Aí depois passou 5 anos tinha. Aí de repente tinha um terremoto ali, um tsunami ali, um tornado ali. Aí o tempo foi passando. Ô, gente, você já viu quantas coisas já aconteceu só esse ano? Primeira coisa lá no início do ano foi chuva, mas chuva. E não foi só aqui no Brasil não, teve muitos lugares que choveu muito. E morreu muita gente. Aí depois, já só esse ano, estou falando só desse ano, de coisa que eu estou lembrando. Aí veio a pandemia. Aí depois explodiu um negócio lá no Beirute. Vocês viram? Quem não viu aí está muito desinformado. Não tá? Foi um negócio terrível, tremendo, feio demais. Há pouco tempo aí teve o caso de 2 barragens aqui pertinho de nós. Às vezes a gente acha que é coisa simples, mas são vidas que estão sendo ceifadas. São coisas espantosas. A Bíblia diz que no final, coisas espantosas iam acontecer. E a gente espera. Aí depois disso já aconteceu uns tornados lá em Santa Catarina, não foi? Uns tufão, sei lá. Todo dia está acontecendo alguma coisa. A semana passada a Rafael estava me falando que teve uma explosão de um posto de gasolina ali. Aí a gente se aonde? Onde que foi isso? Esse eu estou desinformado. Foi posto de gasolina? Então todos os dias, eu lembro uma das primeiras coisas que eu lembro que foi assim, um arrasador, que foi um terremoto lá no Haiti. Quem lembra do terremoto do Haiti? Acho que morreu 250 mil pessoas. Agora, algo para atingir o mundo inteiro. Da minha geração eu não tinha visto ainda. E a Bíblia fala sobre pestes. Houve outras pandemias antes dessa? Sim. Houve aí um episódio aí chamado a peste espanhola, vocês já viram falar? Eu estava lendo, ela matou 270 milhões de pessoas. A peste negra, a outra é gripe espanhola, estou misturando isso aí. A peste negra matou 270 milhões. Hoje nós estamos chegando na casa de 1 milhão de pessoas que morreram com aqui no Brasil, né? No mundo está chegando quase 1 milhão de pessoas, mas a peste negra matou 270 milhões de pessoas. Diz que ela dizimou praticamente quase a Europa toda, né? Aconteceu? Aconteceu. Só que os sinais hoje estão muito evidentes. Agora a pergunta que eu faço para você, para me encerrar, é o seguinte:
Estamos falando de um novo normal. Será que eu e você que está em casa, diante do quadro que nós vivemos, diante do que nós percebemos na Bíblia, que veio ali o dilúvio, matou muita gente, e depois o pessoal voltou para as mesmas práticas imundas e para a maldade, diante do que nós estamos vivendo hoje, uma oportunidade, Deus nos alertando, aí uma enfermidade que abalou a gente, não foi? Abalou muita gente. E até hoje ainda tem abalado, porque a gente fica por entender, gente, como que é isso? Você não fica isso na sua mente ou não fica? Como é que pode? Uma coisa que a gente não está vendo, parou o mundo inteiro. Festas canceladas, o futebol parou, os shoppings, tudo, parou tudo. Parou tudo. Só que a gente vê essas coisas, às vezes a gente está preocupado somente com a terra, o que vai mudar na terra, o que aconteceu, como ficou. Mas o que a gente tem que pensar, você que está aqui, você que está em casa, você que vai assistir essa live depois, o que você tem que pensar é o seguinte, qual a atitude que você vai tomar diante do que está acontecendo hoje. Será se a dificuldade que nós estamos passando, ela é suficiente para você colocar a mão na consciência e pensar, preciso mudar. Fique de pé no seu lugar. Será que é suficiente para você olhar e dizer o seguinte, não fui eu, dessa vez, mas poderia ter sido. Eu estou vivo hoje, mas poderia não estar. No meio de quase 1 milhão de pessoas, você não foi atingido. De pessoas que morreram, porque infectadas foram muitas. No meio de tantas pessoas, Deus guardou a sua vida. E no meio de tantas pessoas que de repente até foram infectadas e melhoraram, de repente você é uma delas. Mas o que você vai fazer a partir de agora? Nós estamos vivendo uma coisa que atingiu o mundo inteiro. E hoje eu tenho visto o mundo com uma nova oportunidade de recomeçar e fazer as coisas direito agora. Parou tudo. Nós paramos tudo, mas agora é hora de viver uma coisa diferente. De começar a amar mais o próximo, de buscar mais a Deus, de deixar as práticas erradas e voltar para Deus. E para mim, é só um sinal. E eu estava lá em casa e meditando e estava pensando, gente, a Bíblia fala sobre as trombetas. A trombeta era um sinal que era tocado. E muitas das vezes a Bíblia é muito simbólica, às vezes a gente acha que a gente vai ouvir uma trombeta, né? Mas de repente, quando a Bíblia fala sobre uma trombeta que vai ser tocada como sinal da vinda de Jesus, é um sinal de algo que está acontecendo no mundo, e a gente fica esperando uma trombeta, ouvir um barulho do céu, não é? Esses tempos atrás aí, estava na internet aí, gente que estava ouvindo barulho de trombeta, vocês viram? Verdade. E foi no mundo inteiro. As pessoas estavam ouvindo um barulho, parecendo que tinha uma trombeta tocando no céu. Muitas partes do mundo. A gente pode falar que não é? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que quando você trata de trombeta, é um sinal. Quando o povo de Israel via que havia algo de arriscado, o cara tinha que tocar a trombeta para avisar que algo de errado estava acontecendo, para o pessoal ficar atento. Então preste atenção. Essa pandemia, ela pode significar um sinal para mim, para você, que algo precisa ser mudado. Um alerta para mim, para você, olha, está acontecendo algo muito grave com o mundo. Está acontecendo algo muito grave com o mundo. É
É hora da gente começar a olhar para essa pandemia não simplesmente como mais uma doença, mas como um sinal que algo precisa mudar em nós. Que as nossas atitudes, elas precisam ser melhores a partir de hoje. Estamos sabendo que depois da pandemia, muitos lugares a poluição reduziu em 40%. Então significa que você está com um ar melhor. Imagina se tivesse poluído mais já com o problema da pandemia, problemas respiratórios. Se o ar não tivesse melhor, de repente talvez mais pessoas tivessem sido contaminadas. E às vezes Deus faz as coisas 40%. Eu quero te dar uma oportunidade hoje. Se você precisa mudar, você quer mudar, você fala: Deus, eu preciso tirar isso como exemplo para mim, e eu quero mudar, eu quero mudar de vida a partir de hoje. Se você quer fazer isso, eu quero que aí no seu lugar você coloque a sua mão no seu coração, que eu vou orar por você. Senhor meu Deus, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor essas pessoas. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um. Pai, que o Senhor possa colocar no nosso coração, Deus, uma atitude nova. Que o nosso normal hoje não seja a vida velha que vivemos, mas uma vida nova. Deus, perdoa os pecados que cometemos. Perdoa o pecado, Senhor, dos nossos irmãos. E aquele que está aceitando a Jesus hoje, escreva o nome dele no livro da vida. Aquele, Senhor Jesus, que está se reconciliando, que o Senhor limpe ele, Deus, e que ele possa viver uma nova vida a partir de hoje. Pai, que nós possamos crescer no Senhor, possamos crescer sempre buscando ao Senhor e possamos ser melhores no Senhor Jesus. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos para o alto e glorifica a Deus bem forte. Aleluias. Você que está aí na sua casa também, glorifica a Deus por essa palavra, no nome de Jesus. Eu creio que nesses dias Deus ele está abrindo os nossos olhos. Amém? Irmãos, nesse momento nós vamos nos preparar para consagrar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Glória a Deus. Irmãos, o dízimo, ele é um mandamento de Deus. E talvez você está aqui nessa noite e você está nos visitando e talvez você ainda não entende, né, o que é o dízimo, o que é a oferta. Então eu queria que você ficasse bastante à vontade, tá bom? Não se constranja. Esse momento é mais para os filhos da casa, para quem já conheceu o Senhor, para quem já entende o que significa isso. Amém? E a gente sabe que isso é um mandamento de Deus e que Deus, ele nos ordena, né, a trazer na casa dele o nosso dízimo. Ele também, né, pede para a gente trazer as nossas ofertas como demonstração de gratidão a Deus. O dízimo, ele abre as portas do céu para que as bênçãos de Deus sejam derramadas em nossas vidas. A oferta, né, ela tem um poder de multiplicação. Quando a gente, né, lança uma oferta aqui no altar de Deus, aqui essa semente, ela automaticamente ela se multiplica a 30, 60 e a 100 por um. Isso é sinal de bênção de Deus nas nossas vidas. Você que está aqui nessa noite, e você nessa noite vai consagrar o seu dízimo, a sua oferta, pegue na sua mão o seu dízimo aí,
a sua oferta. Eu quero lembrar também aqui que hoje, irmãos, é culto de missão. Então é muito importante, né, esse culto, esse dia, porque todo o recurso que entra na igreja hoje é enviado, né, para as missões. Né? Tem muitos missionários aí pelo mundo, pelo Brasil, que precisa da nossa ajuda. A única fonte de sustento, de ajuda que eles têm, somos nós, que é a igreja. Talvez, né, Deus, Ele não te chamou para ser, né, um missionário, eu falo assim, para sair da sua casa e ir para outro país, ir para outro estado, mas tem pessoas que têm esse chamado e abrem mão de tudo, abrem mão da sua vida, né, para ir cumprir esse chamado de Deus e pregar o Evangelho em lugares onde talvez nós não conseguiríamos ir. E essas pessoas são enviadas lá para pregar o Evangelho. E elas dependem do nosso recurso, elas dependem da nossa ajuda. Então você nessa noite, né, que se compadece, que quer ajudar, né, também ofertando nessa noite para as missões, fique à vontade. Que Deus toque no seu coração, amém? O valor é você que estipula, amém? Você que está em casa e está nos assistindo, você também pode fazer isso nessa noite, né? Se você, né, por algum motivo não pôde estar aqui, você pode fazer isso, né, via online, né, fazendo depósito, a transferência para a conta da igreja. Está aparecendo aqui no telão a conta da igreja, né, a Caixa Econômica Federal, agência 1426, conta poupança 7800-0. Está aqui também o CNPJ da igreja e todos os dados, as informações que você precisar está na bio do Instagram, amém? E só lembre de, assim que você fazer, né, o seu depósito, a sua transferência, enviar aqui para a secretaria da igreja, para a Cíntia, pastor Rômulo, pastor Ricardo, né, o comprovante, e eles vão consagrar a Deus o seu dízimo, a sua oferta aqui, amém? Você que está aqui nessa noite, que vai fazer isso, feche seus olhos. Você que está na sua casa também, feche seus olhos, coloca a mão à altura do seu coração. Você que vai dizimar, ó, presente a Deus, Senhor Jesus, é com muita alegria e gratidão que nós trazemos à tua casa aquilo, ó Deus, que já é seu e que por tua graça, pelo teu amor, por tua bondade, o Senhor nos deu. Pai Santo, nós, com motivo de amor e de fidelidade, nós cumprimos a tua palavra, cumprimos os teus mandamentos, e eu te peço em nome de Jesus, que as tuas promessas, Deus, se cumpram na vida dessa pessoa que tem sido fiel ao Senhor, que haja multiplicação, ó Deus, dentro da casa dela, na família, aquilo que ela tocar, aquilo que ela fizer, que haja a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e consagramos a Deus todo dízimo e toda oferta, no nome de Jesus. Você que está aqui nessa noite e vai consagrar, pode vir até o gasofilácio, com bastante alegria no seu coração. Com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia. Irmãos,
dar uma notícia triste para você. Às vezes você fala assim, pô Marquinhos, que isso, no meio de tantas notícias tristes que a gente tem tido ultimamente, você vai dar mais uma? Infelizmente, irmão, o nosso culto está terminando, né? Mas tem uma boa também, se Jesus não voltar, semana que vem tem mais, em nome de Jesus. E eu tenho certeza, como na semana passada, como hoje, semana que vem, Deus vai continuar falando conosco, né? Eu nem sei, né, o que eu vou fazer, né? Porque parece que o pastor Júnior roubou meu esboço, né? Parece, né? É o mesmo Espírito, irmãos, que aquilo que Deus ministrou no coração dele nessa noite, Deus já estava falando comigo. Interessante, né? É sinal que tem realmente o mover de Deus nessa igreja, nesse lugar, amém? Irmãos, eu só quero dar alguns avisos aqui antes da gente encerrar. É que no mês de setembro agora, na última semana de setembro, nós vamos ter aqui a nossa conferência. Irmão, o negócio vai ser top, top, top. O negócio vai pegar fogo. O nome da conferência é Incendiados. Olha só, preste atenção, você que quer receber mais de Deus, que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, que quer ser batizado no Espírito Santo de Deus, irmãos, não perca essa conferência. Vai ser bênção no nome de Jesus. Vai ter só pastor top aqui pregando aqui, amém? Pastor cheio da unção, cheio da presença, com intimidade com Deus, né? Bonito também. Mas você vai ver, o negócio vai ser bênção em nome de Jesus, né? Se você está aqui, você está duvidando, venha e veja, as coisas vão acontecer, amém? A gente quer encerrar, irmãos, nessa noite, orando pela nossa família. Você que está em casa aí, pode juntar aí com a sua família. Você que está aqui, junte com a sua família, amém? Mas aqui, é a família mesmo, amém? Família de sangue, não é os em Cristo não, amém? Não é na parte de Adão e Eva não, é os de sangue mesmo, amém? Para a gente estar orando, amém? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família. Feche seus olhos, comece a orar pela sua família, apresenta ela a Deus no nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite nós oramos ao Senhor, agradecemos o Senhor, ó Deus, por essa palavra, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, pelo entendimento que o Senhor tem nos trazido. Sabemos, ó Deus, que temos vivido as últimas horas, os últimos momentos, ó Deus. Não sabemos, ó Deus, o momento ao qual o Senhor vai vir, mas temos nos preparado, ó Deus, esperando pelo Senhor, pela Tua volta, mas não queremos subir sozinhos. Queremos levar a nossa casa, queremos levar, ó Deus, a nossa família também para morar no céu, para desfrutar da vida eterna, da eternidade. Por isso eu te peço, ó Jesus, que o Senhor alcance o coração deles. Tem, ó Deus, pessoas dentro da nossa casa que ainda não se converteram, que têm o coração duro, que são presos, ó Deus, em fortalezas, em mentiras, em sofisma. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus que quebra essas mentiras, substitui elas, ó Deus, pela verdade da Tua palavra, que o coração deles, ó Pai, sejam quebrantados e que eles possam receber o Senhor como Deus, como o único e suficiente Salvador. Quebra, Senhor, toda maldição lançada sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós oramos e declaramos, ó Deus, vida eterna sobre eles, declaramos o amor do Senhor sobre eles, declaramos a restauração, declaramos, ó Deus, a salvação deles, em nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, e cremos no Senhor, cremos na Tua palavra, no Teu poder e nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Levante suas mãos, a sua mão direita para o alto. Quero que você vá embora para sua casa abençoada em nome de Jesus. Não se esqueça, semana que vem, mesmo horário, amém, domingo, 8 horas, vai ser bênção.
as células no meio da semana também, que Deus abençoe, em nome de Jesus, que o amor de Deus e o Pai, que a graça do Filho Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos hoje e para sempre. Vão em paz, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.